Esse foi sem dúvida um dos jogos com o placar mais injusto dos últimos tempos, até porque convenhamos que, no mínimo dos mínimos, o Grêmio merecia ter feito pelo menos 2 gols, mas futebol não é justiça. Fala aí, meu povo, tudo bem com vocês? Mais ou menos, né? O Grêmio acabou perdendo pro Flamengo lá no Rio de Janeiro pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um jogo onde a gente ficou com alguma expectativa pelo início, pelo volume do Grêmio, pelos tabelamentos e a troca de passes que o Grêmio vinha apresentando, mas que no fim acabamos saindo com a derrota, né? Vamos falar um pouco sobre o jogo, de forma tática, de forma coletiva, até porque a gente tem bastante observação para fazer e como o nosso time peca nas finalizações. É impressionante a quantidade de chances que o Grêmio criou hoje, mas que não soube finalizar. E aqui eu não me refiro nem ao Soares, né? Eu me refiro principalmente a Vila Sante, Natan, Bitelo também, que todos infelizmente vieram a perder oportunidades que não poderiam ser perdidas, né? Mas enfim, a única coisa que eu te peço é que você deixe o seu like, se inscreve no canal para me dar aquela ajuda. Vamos começar aqui pelo início. A primeira chance que o Grêmio teve no jogo foi com o Bruno Vini de cabeça, que já levou um perigo ali ao gol do Flamengo. O Flamengo que trocou o Santos, né? Colocou o Santos na reserva, tá com outro goleiro agora. E aos 10, o Soares, numa combinação ali com o Cristaldo, em uma tabela muito interessante que eles fizeram, o Cristaldo acabou chutando pra fora em uma jogada que, se aquele gol sai, seria um gol de cinema, né? Convenhamos que aquela jogada ali eu não estava esperando. Mas o Grêmio, nos últimos jogos também eu tenho observado isso, o Grêmio tá fazendo algumas tabelas muito interessantes. E dessa vez, contra o Flamengo não foi diferente. O Grêmio produziu bastante, acho que o gramado, não é nenhuma desculpa, tá? Mas o gramado, de fato, acabou prejudicando não só o Grêmio, mas também o Flamengo, né? São ambos times que gostam de ter a bola, que gostam de tocar a bola, que gostam de fazer essas tabelas, esse entrosamento entre os jogadores, e não tem cabimento um gramado do dito estádio como o maior patrimônio do futebol brasileiro, o maior estádio do Brasil, ter um gramado tão ruim como teve no jogo de hoje. Aliás, não só hoje, né? Já faz muito tempo que o Maracanã tá sofrendo com essa questão do gramado. Enfim, isso aí prejudicou sim o toque de bola do Grêmio, talvez alguma finalização ali pudesse ser um pouco melhor por conta disso, mas não abala o fato de que o Grêmio acabou pecando muito nas suas finalizações. Como eu disse, o Cristaldo então acabou desperdiçando essa oportunidade, seria um belo gol de voleio, e logo na sequência o Flamengo então vem produzindo também o seu volume de jogo e acaba chegando naquela parte de talvez a única lei do Brasil que funcione, que é justamente a lei do ex, né? Everton Cebolinha ali meio que... Não vou dizer que foi na cagada, né? Mas foi uma falta de sorte do Cuiabano, né? Ele acabou falhando, perdendo a bola aí. E o Cebolinha, oportunista que é, acabou fazendo aquele gol ali que garantiu a vitória do Flamengo no primeiro tempo, né? Por 1-0. O Grêmio ainda chegou a construir algumas outras oportunidades, mas que acabou também não aproveitando. Veio o segundo tempo, então, e logo após alguns minutos, o Renato acaba tirando o Cristaldo, que fez um primeiro tempo até que interessante, não só pela oportunidade que ele teve de quase fazer um golaço, mas também ele foi participativo, só que tem uma coisa que falta a ele, que é justamente a explosão. Aliás, não só ele, mas também no time do Grêmio. O time do Grêmio é um time, não vou dizer que é muito lento, mas é um time que tá longe de ser um time efetivamente rápido. Tanto que para colocar o Vina, ele acabou tirando o próprio Cristaldo, e ambos são jogadores que não têm essa característica de velocidade. Por conta disso, o Grêmio então continuou mais ou menos no mesmo estilo de jogo, né? O Cuiabano ainda era o principal escape de velocidade que o Grêmio tinha ali pela lateral esquerda, né? O problema é que o Cuiabano, ainda por ser muito jovem e não ter esse cacuete de ser marcador, ele acaba sendo muito mais ofensivo do que defensivo, tanto que na maioria das vezes que ele apareceu no jogo, era lá no ataque, e consequentemente acabava sobrando espaço ali naquele lado do cano. Tanto que o primeiro gol do Flamengo, né, o Cebolinha, que joga pela lateral esquerda de ataque do Flamengo, o gol dele foi pelo lado direito, justamente ali pelo lado do Cuiabano. Então, com certeza, ainda por ser um garoto, o Renato vai ajustar melhor essa questão da marcação do Cuiabano. O fato é que o Grêmio estava tentando muito mais atacar por ali, mas estava sendo muito bem bloqueado pela defesa do Flamengo, então o Grêmio buscava esses tabelamentos ali na entrada da área. Falando no Vina, ele quase fez um golaço também de fora da área, que passou a centímetros da trave, e aquele gol ali acabou fazendo falta, até porque logo na sequência o Pedro também entrou no lugar do Gabriel Barbosa, que também acabou deixando o campo lesionado. E numa falha do João Pedro, veja só, cara, que tristeza, mano. O João Pedro vinha fazendo uma partida espetacular, eu diria. Claro, não deu assistência, não fez gol, mas era um jogo que ele estava jogando muito bem. A gente visivelmente via que ele estava confiante, driblando, arrancando, mostrando que ele tem velocidade. Isso aí foi muito interessante pra gente observar. Mas ele deu uma assistência pro gol do Pedro, uma assistência contra, né? Até porque ele passou sem olhar para os defensores do Grêmio, acabou então o Pedro com seu oportunismo fazendo gol. Cara, a gente reviveu um jogador que já tava, que é muito bom, né? Deixando claro, mas que tava não sei quantos jogos sem marcar, tava numa seca danada, e a gente acabou então consagrando esse cara, né? Assim como o Cebolinha com a lei do ex.
Outro ponto que eu acho muito importante da gente pontuar também é que tanto o Kahneman quanto o Bruno Vini estão fora do próximo jogo do Campeonato Brasileiro contra a equipe do América Mineiro, ambos por ter levado o cartão amarelo. Bruno Vini é a primeira suspensão dele, mas o Kahneman, cara, já é a terceira suspensão dele no Campeonato Brasileiro. Seria engraçado se não fosse até preocupante, né? Porque o Kahneman a gente nunca tem uma certeza de quando ele vai sair sem um cartão, ou se ele vai sair com amarelo, ou se ele vai sair com vermelho. Mas é um cara que a gente não tira do time de jeito nenhum, pela raça dele, pela liderança dele, pelo jeito que ele se comporta e tá tudo certo, tem que ser assim mesmo. O Kahneman é um monstro sagrado do Grêmio. Mas enfim, o Grêmio então consegue construir algumas oportunidades ainda com o Soares. O Renato acaba colocando até o Galdino, que eu fiquei na dúvida se teria uma condição psicológica de jogar esse jogo, até porque ele já se apresentou com algum tipo de nervosismo em alguns momentos, mas até que, vamos lá, ele criou uma oportunidade pro Soares, que quase fez um golaço de voleio, né? O Soares que depois veio a quase fazer um gol justamente também numa bola meio de voleio ali, que a bola bateu nas duas traves, e que injustiça, mano. O Soares jogou muito bem esse jogo, aliás, tá? Embora no primeiro tempo ele não tenha dado muitas finalizações, mas ele é um cara que quando sai da área, ele é muito participativo. Porque quando ele sai da área, ele acaba liberando espaço pros pontas, que embora o Grêmio não tenha, o Grêmio tá utilizando o Bitelo e no outro lado o Cuiabano. Ele é um cara que sai e consegue criar oportunidades para quem chega pelos lados. Enfim, no segundo tempo, além dessa bola que bateu nas duas traves, ele também teve uma outra chance. O próprio Vila Sante também acabou chutando uma bola muito fraca, parecida com aquela oportunidade que ele teve contra o Cruzeiro, que nos classificou na Copa do Brasil, mas que dessa vez ele acabou dando um chute muito fraco. O próprio Nathan também teve uma chance da entrada da área, que também acabou praticamente recuando não, né? Mas uma bola muitíssimo defensável pro goleiro também, que não levou o mínimo perigo. E no final do jogo também o Vila Sante teve outra oportunidade e acabou de canhota chutando no travessão. Cara, o Grêmio tava num azar danado nessa noite, né? É por isso que eu digo, a vitória do Flamengo, tudo bem, ela pode ser justa, o time aproveitou melhor as oportunidades, mas você dizer que o Grêmio não merecia ter feito pelo menos 2 gols, quem sabe 3, é muita injustiça. Teve também um lance ali muito polêmico, né, numa questão de pênalti, que o juiz acabou nem indo pro VAR, mas... Enfim, aí fica a interpretação de cada um, né? Eu particularmente achei pênalti, foi uma bola na mão, foi dentro da área, a bola não tava saindo da área, ela tava indo pra dentro, então, consequentemente, aquilo ali teria que ter sido melhor visto. O que talvez impeça essa questão é que a bola foi muito... O braço do defensor deles estava muito abaixo. Não sei, aí fica a interpretação de cada um. Mas é fato que se o Grêmio tivesse aquela penalidade e convertesse o gol, o jogo poderia ter tido um rumo um pouco mais diferente, né? O Grêmio acabou pecando demais nessa questão de finalização, meu Deus do céu. E ainda pra coroar essa ironia do destino, o Bruno Henrique, que também não fazia gol há mais de um ano, acabou entrando e na segunda oportunidade que ele teve no jogo, ele fechou então o placar de 3-0. 3-0 naquelas, né, porque foi o último lance ali, no último segundo da partida, eu nem vi aquele gol acontecer, já tava me preparando aqui pra gravar. Mas enfim, acabou acontecendo e... Uma pena porque o placar realmente não condiz com o que foi o jogo. O Grêmio mostrou sim um volume muito interessante, tabelas, jogadas criadas, até a partir de escanteios, inclusive, então, cara, eu tô na expectativa de que os próximos jogos possam ser mais interessantes. O Grêmio tava numa sequência boa, há 5, 6 jogos sem perder, com várias vitórias consecutivas, vencendo São Paulo, vencendo o Atlético Paranaense fora, e, enfim, foi um tropeço. Esperamos que o Grêmio, já no próximo jogo contra o América Mineiro, já consiga, assim, se recuperar, ingressar no G4 novamente, porque... essa é a meta, pelo menos nesse primeiro momento. Mas enfim, pessoal, a análise do vídeo é essa. Se você gostou, comenta aí embaixo o que você achou pra gente debater sobre esse jogo também, não tem nenhum problema. Adoro conversar sobre futebol. Então se você deixar aí seu comentário, provavelmente eu vou responder, se for algo positivo, é claro. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal pra me dar aquela ajuda. Estamos quase batendo aí 2.000 e alguma coisa de inscritos e que esse canal continue crescendo, tá certo? Um abraço a todos e tamo junto.